Prezados, paz seja convosco. Nosso assunto hoje será casamento misto, com base nas escrituras, naturalmente. Eu sei que é um assunto melindroso para alguns, polêmicos para outros, e não agradável efetivamente, mas está nas escrituras, faz parte das escrituras e precisamos então entender, compreender e praticá-lo da maneira certa, correta, para que Deus seja glorificado, seu povo seja abençoado e os crentes em Jesus vivam vidas tranquilas, consciências igualmente tranquilizadas pela ação do Espírito Santo com o ensino apropriado e equilibrado das Escrituras. Esdras e Neemias, quando chegaram em Jerusalém, nos seus respectivos tempos, há uma diferença entre Esdras e Neemias de mais ou menos 13 anos, encontraram em Jerusalém casamentos mistos, judeus que haviam se misturado, na verdade, com outras nações via casamentos, e isto sempre trouxe prejuízo grande para Israel, no sentido espiritual, no sentido moral e até físico. Estes povos vizinhos a Israel, os cananeus, todos eles são mencionados no capítulo 9, versículo 1, no caso do tempo do Esdras, diz que, acabado aquelas coisas, que coisas? A chegada de Esdras em Jerusalém foi marcado por uma festa, por leitura da Bíblia Sagrada e confissão, naturalmente, de pecados. Passado isso, chegaram-se os príncipes a Esdras e disseram: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, e assim o texto prossegue. Perceba que diz aqui, neste trecho, que a começar pelos sacerdotes, os levitas, que eram auxiliares dos sacerdotes, não se separaram, antes seguindo as abominações. Esse termo genérico, abominações, em geral está associado à idolatria. E como destaque desses povos mencionados, os amonitas, fazemos esse destaque, porque eles adoravam um deus chamado Moloque, que aceitava a adoração com sacrifícios, inclusive de crianças, sacrifício humano, portanto. Agora, faça ideia você de um povo que conhece Deus, que conhece Jeová, ou diz conhecer, mas agora está misturado. As esposas que trouxeram de países estrangeiros trouxeram as suas crenças e exigem que sejam respeitados também. Parece muito tolerante, muito atual, quando se tolera tudo neste mundo que vivemos, e aí as portas vão sendo alargadas e não há mais barreira, não há mais censura para nada, e era mais ou menos o que estava acontecendo. Virou uma confusão no sentido espiritual, relacional, moral, porque esses cultos, além da violência, eram promíscuos no sentido sexual e etc. Haviam muitas sacerdotisas e sacerdotes também dessas divindades pagãs que praticavam imoralidades em forma de culto e adoração a eles. E os israelitas estavam se associando automaticamente a eles ao se casarem e aderirem. Imagine os filhos também nascidos desses casamentos que seriam ensinados. O Neemias, pouco mais adiante, portanto, quando chegou em Jerusalém, encontrou a mesma situação, capítulo 3, verso 23, lemos: vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, ou de Asdod, amonitas de novo, e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não podiam mais falar hebraico, ou seja, estavam perdendo a cultura. Aqui está um dos perigos mencionado pela lição, a perda da identidade nacional, da identidade espiritual também do povo, que estavam se misturando com povos diferentes, trazendo não só a cultura, mas a fé, a mistura, o culto místico que estavam praticando. Um dia iam no templo de Jeová, outro dia iam no templo de Moloque, e assim sucessivamente.
E isto foi sempre perigoso, isso foi sempre abominável para o Senhor nosso Deus. No Antigo Testamento isso é muito clássico, está muito presente essa proibição em toda a lei, todos os 5 livros de Moisés há esta proibição. Livro de Êxodo, livro de Deuteronômio, você vai encontrar espalhado por todos os 5 livros as proibições. Deus categoricamente dizendo, ao chegar em Canaã, destruam todos os vestígios que houver de cultos pagãos. Até os povos deviam ser destruídos e cortado todo e qualquer relacionamento com eles. Não havia absolutamente permissão nenhuma para que eles se relacionassem com estes povos. Este é o assunto, então, muito bem definido no Antigo Testamento. Para eles era uma questão, repito, racial e sanguínea. Não deviam se casar. Mas quando avançamos para o Novo Testamento, Nova Aliança, a questão é muito mais espiritual e não mais racial ou sanguínea. Porém, o texto que nós temos como chave, que diz, não vos prendais a um jugo desigual, fala de comunhão de luz com trevas, a impossibilidade de comungar luz com trevas. Aqui não se está falando de relacionamentos comerciais, de relacionamentos trabalhistas e outros mais pelos quais nós precisamos ter neste mundo com as pessoas com as quais convivemos. Porque Paulo, em outro texto, vai dizer que, quando eu falava desse assunto, estava falando de gente que se diz crente e, no entanto, não era crente. Então, evite esse tipo de gente. Agora, para não se relacionar humanamente com as pessoas, com os profissionais liberais e outras classes, era preciso, disse Paulo, sair do mundo. Como isso ainda não é possível, temos que conviver. Jesus mesmo disse, Pai, peço que não que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, esse mal moral que o mundo pode trazer ou influenciar ou pressionar o cristão para ele aderir. E um deles é o casamento misto, o namoro, o noivado e o casamento misto. Agora, entendendo, repetindo, reafirmando o Novo Testamento, então, não se trata mais de uma questão racial. Não quer dizer que você não possa casar com alguém, meu jovem, de outra nacionalidade. Não, não é isso. A orientação é para que você namore, venha noivar ou casar com alguém da mesma fé, alguém que tenha os mesmos princípios cristãos, portanto, que ande na mesma direção, que tema o mesmo Deus, que tenha a mesma orientação religiosa, vamos colocar assim, ou espiritual, a mesma convicção, porque salvo isso, terão naturalmente muitos e muitos problemas sérios que virão na sequência. É o tal do jugo desigual, famoso em nosso meio, quando se fala, quando se trata. E Paulo, quando usa essa figura de linguagem, ele está citando um texto de Deuteronômio 22 e versículo 10, que encontramos e lemos lá sobre não atrelar ao mesmo carro ou ao mesmo arado um jumento e um boi. São animais diferentes, forças diferentes, altura diferente, temperamentos diferentes também, que não deviam, evidentemente, estar atrelados ao mesmo jugo, à mesma canga, puxando o mesmo carro. Não deviam, porque iria dar problema, como realmente dá sempre. E o casamento não é diferente. Embora alguns possam argumentar que, segundo aos Coríntios 6,14, não fala especificamente de casamento, você há de convir comigo que fala de relacionamento e fala de comunhão com as trevas. E o casamento é ou não é uma comunhão? Aliás, é a comunhão mais estreita, mais íntima que pode existir. A Bíblia chega a dizer que após o casamento serão os dois uma só carne. Não diz isso em relação a pai e filho, mãe e filha, não, mas exclusivamente entre o marido e a esposa. Serão os dois uma só carne. Nada mais é tão íntimo quanto o casamento e, portanto, unir luz com as trevas não tem como mesmo. É esta a orientação da palavra de Deus que as igrejas evangélicas tradicionais sempre mantiveram
no sentido de orientar os seus membros e os seus ministros a que evitem o julgo desigual, esse casamento misto, proibindo realmente, porque é prejudicial e vem contra os princípios, estes princípios da palavra de Deus. Há um outro texto também de Paulo, na primeira carta aos Coríntios 7, onde Paulo responde ali várias questões sobre casamento. Evidente que não é um texto também exaustivo, completo sobre o casamento, mas algumas questões que os irmãos de Corinto tinham dúvidas, perguntaram para ele. E uma dessas dúvidas era sobre a mulher cristã quando ficava viúva. Ela poderia se casar novamente? Paulo responde no verso 39, lá do capítulo 7. Sim, pode casar com quem ela quiser, vírgula, desde que seja no Senhor. E esta frase, casar no Senhor, que o casamento seja no Senhor, significa dentro do limite da mesma fé, da mesma confiança, do mesmo Deus, a mesma atitude de fé, da mesma convicção. É isto que se entende sempre e é um dos princípios que rege a tomada de decisão de obreiros, de ministros de nossa igreja, por exemplo, em proibir aos seus membros o casamento misto. Não aceitar, na verdade, estes casamentos mistos, orientando que se busque alguém dentro dos limites da fé. Isto será bênção para a vida do casal e da família e da igreja, porque terá a aprovação de Deus. Outro tipo de relacionamento não há a aprovação de Deus, por mais antipático que isso possa parecer a este mundo, como eu disse, de tantas ideologias e de tanta gritaria sobre tolerância, tolerância, tolerância. Sim, devemos ser tolerantes, mas até onde? Precisamos preservar também a fidelidade, a pureza, a santidade e a orientação da Bíblia. Quem vive realmente pela palavra de Deus poderá enfrentar vários ataques, várias críticas, zombarias, como esta, por exemplo, mas faz parte da cruz que cada um deverá levar em Cristo Jesus. Não estou me referindo à cruz do casamento, estou me referindo à zombaria daqueles que virá, daqueles que efetivamente criticam-nos porque andamos diferente deles. Como disse Pedro, não andamos como a correnteza abaixo, né? como vento soprando, não. Andamos muitas e muitas vezes na contramão da própria história, uma contracultura muitas vezes, e isso vai gerar atrito, desgastes e etc. E Paulo disse que quem, não custa lembrar, né, que todo aquele que piamente quer servir a Jesus, seguir a Cristo, há de padecer perseguição. Perseguição. Repetindo, julgo desigual que Paulo menciona aqui é a pessoa se casar com alguém de uma outra religião ou de outra crença, fora dos parâmetros da palavra de Deus. Evidente que essa questão está muito complexa hoje devido às tantas e tantas milhares de denominações e ministérios independentes que nós temos hoje, vemos por aí afora. Infelizmente, isso é um mal que não deveria existir, mas existe. Porque Jesus fundou só uma igreja, mas nós temos muitos desses ramos e muitas seitas dizendo-se cristãs e cuja formação, ensino, doutrina muitas vezes afrouxada, andam muitas vezes também de qualquer maneira. Está complexo realmente toda essa situação. Mas, em princípio, nós acreditamos sempre que aqueles que prezam, que amam a palavra de Deus e querem viver para Ele, mantêm esta fidelidade. E esses princípios, o princípio do não entrar no julgo desigual com os infiéis, é o termo que Paulo utiliza aqui, com os infiéis, aqueles que não servem a Cristo, não servem a Cristo. Isso está claramente definido aqui e também em 1 Coríntios 7, como já citamos, e o verso 39. Deve casar? Deve, mas no Senhor, dentro dos limites da fé em Cristo, do Salvador Jesus, pela orientação da palavra de Deus. O lar, então, será abençoado com toda certeza. A nossa lição para este domingo está estruturada da seguinte maneira. Primeiro falamos de Esdras e Neemias combatendo o perigo do casamento misto. Como já dissemos, nos seus respectivos tempos, eles combateram duramente. O Esdras ficou tão frustrado
que um dia inteiro ele orou, se humilhou diante de Deus, o povo todo aderiu, veio a ele e até confessaram os seus pecados, houve abandono porque eles divorciaram ou mandaram embora as suas esposas. Agora imagine a situação, não sei há quanto tempo eles estavam casados, também se havia filhos, mas os filhos em geral ficavam nesse tempo com as mulheres, com as mães, que levaram seus filhos de volta para suas terras natais. E aí a dor, o sofrimento por causa do pecado. O pecado sempre vai causar dor. Era pecado realmente casar com uma estrangeira para um judeu naquele tempo, de Esdras, de Neemias e de todo o Antigo Testamento. Na sequência do nosso assunto, nesta lição, nós vamos ter a orientação dizendo por que um judeu não devia casar com uma pagã. Primeiro, porque é uma proibição estrita e definida da parte de Deus. Em Deuteronômio 7, no clássico texto lá de Deuteronômio 7, em Êxodo 34, 15 e 16, Josué 23 e outros tantos lugares, Deus literalmente proibiu. E a própria história de Israel provou que esses casamentos mistos trouxeram muitos problemas. Houve momentos que a nação ficou arruinada quase completamente por causa de casamentos mistos. O caso de Salomão, que no final da sua vida, já uma pessoa madura, envolveu-se com tantas mulheres estrangeiras que estas corromperam seu coração, diz a Bíblia, e ele desviou-se do rumo certo. Nós estamos falando da salvação eterna da sua alma, mas do desvio da conduta em relação a cultuar e servir o próprio Deus. Outro caso típico e clássico no Antigo Testamento é o Acabe, que casou com uma princesa sidônia chamada Jezabel. Seu relato está em 1 Reis 16, 31, 17, até o capítulo 18 também. Ela, quando veio, trouxe a sua crença, a sua fé em Baal. Baal, que já era adorado em Canaã, mas com a vinda de Jezabel, o culto a Baal foi reavivado, foi ampliado, porque ela começou a financiar, inclusive, bancar profetas, sacerdotes, profetas dessa religião. Imaginem 400 profetas de Baal sustentado pelo palácio, comendo da mesa do rei, por exemplo, só para profetizar em nome de Baal em Israel. Isso é foi uma afronta grandiosa e o povo quase todo se corrompeu. Deus naturalmente levantou Elias nesse tempo para tirar aqueles que estavam sofrendo com isso, orientá-los, ajudá-los, fortalecê-los e então purificar de alguma maneira aquele povo. Mas a nação ficou comprometida na sua fé, na sua moralidade com o culto a Baal naquele tempo por causa de um casamento misto. Tudo começou ali. A sobrevivência do povo, até hoje existem judeus que procuram manter esta pureza racial. É verdade. A própria existência da nação de Israel tem sido considerado um milagre, porque eles sempre prezaram a identidade nacional e ainda procuram se manter fiéis. Há muita aderência já às culturas pagãs também por parte deles, mas ainda há um grupo fiel que se mantém até hoje. Então, este é o fator de preservação. E uma palavra final sobre os crentes. Como já dissemos, há uma diferença bem estabelecida entre o casamento misto no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Lá era relacionado a Israel não se contaminar, não se misturar com as outras nações. Aqui, Nova Aliança, é não casar-se com alguém fora da família da fé. Um crente deve casar-se com uma crente. Um jovem deve procurar alguém que tenha mesmos princípios e o temor a Deus para se relacionar de namoro, noivado e casamento. Que possamos, com esta lição, ter aprendido um pouco mais sobre como nos portar e glorificar a Deus. Fazendo isso, honraremos o Senhor, honraremos a sua palavra e viveremos com a consciência tranquila, vivendo uma vida de fé que glorifique a Deus. Se aqueles homens do passado combateram o casamento misto,
Hoje é dever também dos ensinadores, dos pregadores, dos pastores, continuar orientando o povo, instruindo a todos, e não só os jovens, a se manter longe dessas contaminações. Afinal, não devemos nos prender a um jugo desigual com quem é infiel.